Desde o final da Segunda Guerra Mundial começou a evolução cibernética, mas nunca se falou tanto em crimes digitais como nos últimos anos. Quais são os principais crimes praticados por meio digital, os perigos mais recorrentes que o senhor tem visto e eventuais falhas na legislação para proteger a população? Perfeito. O crime digital hoje conhecido como aquele fato típico antijurídico cometido por meio da tecnologia, atingindo bens jurídicos já protegidos pelo direito penal, mas às vezes atentando contra bens intangíveis também, dados informáticos. Tem crescido muito à medida em que a internet se popularizou e o criminoso digital ele entendeu que é mais seguro praticar os crimes no ambiente cibernético do que as ruas, correr riscos. Ele está amparado por uma falsa sensação de anonimato e consegue praticar o crime em larga escala. E com certeza, hoje os principais crimes digitais eles estão ligados ao patrimônio, tanto que em 2021 o Código Penal foi alterado para enrijecer os crimes digitais ligados a tecnologias, redes sociais e comunicadores, criando novos delitos, inclusive a fraude eletrônica, um tipo penal que pode render até 8 anos de reclusão. Que interessante. O senhor sabe que quando eu ingressei no Ministério Público, já faz tempo, a gente tinha máquina manual. E os crimes que a gente enfrentava, por exemplo, o homicídio, as grandes estrelas do Ministério Público estavam no tribunal do júri. E tinha também os crimes violentos, né? Equipe de repressão a roubos, estelionato, extorsão, quadrilhas. Sim. Mas, como o senhor está dizendo, parece que os criminosos estão ficando mais sofisticados e estão praticando esses crimes pelos meios digitais. Tem gente que convence muitos adolescentes e jovens a se matar, que é um homicídio praticado por meio digital. Como é que são esses golpes? O que o senhor tem visto que mais preocupa nessa área? Teve uma época, eu tenho filhas meninas, né? Na época eram crianças, o tal do baleia azul. Baleia azul. Me conta um pouco desses perigos que estão aí no mundo digital para criança, adolescente. O que os pais têm que estar muito atentos? O que o senhor sabe e tem visto? Olha, os crimes digitais hoje eles popularizaram graças à popularização da tecnologia e nós temos vários tipos de delitos sendo cometidos e os números são alarmantes, né? Nós temos uma pesquisa que diz que mais da metade dos brasileiros foram vítimas de crimes digitais em 2024. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública indica que de 2018 a 2024 os crimes cresceram 400%. Vi uma notícia recente que a Polícia Civil de São Paulo esclarece um caso de crime digital por dia. A Polícia Federal aumentou em 800% o número de inquéritos de crimes digitais nos últimos 5 anos. Isso é só para ter uma dimensão da criminalidade cibernética num país que é o segundo do mundo em malware e o primeiro da América Latina em códigos maliciosos. Então, a cada minuto, 4 brasileiros são vítimas de golpes. Majoritariamente desses golpes, os digitais são os mais relevantes. Então, o bandido hoje ele se profissionalizou. O anuário mostra que os crimes de rua estão reduzindo e os crimes digitais aumentando. E todo esse cenário é favorecido por ausência de meios de investigação, a ignorância, muitas vezes, a falta de programas de educação digital para que as pessoas consigam entender os riscos de golpes, fraudes cada vez mais realistas com a inteligência artificial, falta de estrutura investigativa, dentre outros itens, vem favorecendo cada vez mais que o delito migre dos crimes, então, físicos, que nós estávamos acostumados, para o crime digital, onde ele vê uma amplitude de pessoas ali vulneráveis, pessoas que estão fragilizadas e com poucas tecnologias ou tecnologias acessíveis, hoje ele consegue empregar o crime em massa. Já tem até faculdade para o crime digital, que é vendido na Dark Web. Faculdade para crime digital. Cursos para que você seja um criminoso digital. A Polícia Civil de São Paulo e outras também em outros estados, ela criou a divisão de crimes cibernéticos, né? Que é ali ligado ao DEIC. Agora, minha pergunta é a seguinte: o que é? As pessoas querem saber o que é e como funciona Deep Web, o que tem por ali, Dark Web e os servidores que ficam fora do país estimulando esse tipo de criminalidade ou mesmo crimes contra a honra, difamando pessoas, criando falsas afirmações, inteligência artificial. Como é que está o enfrentamento e as dificuldades da Dark Web, Deep Web e do criminoso que usa um servidor em outro país ou em algum paraíso de impunidade?
Veja, professor, à medida em que o Brasil começou a enrijecer o seu olhar para os crimes cibernéticos, e a gente começa com a Lei Carolina Dickmann lá em 2012, o Marco Civil da Internet em 2014, em 2023 o Brasil se torna signatário da Convenção de Budapeste, se obrigando a reprimir o crime cibernético, a criar uma rede de cooperação internacional. Nós temos o enrijecimento das leis de crimes informáticos, com a Lei 14.155, que aumentou as penas dos crimes informáticos. Nós tivemos uma renovação nesse sentido. Neste contexto, o criminoso ele busca estruturas para fugir da investigação. Então, à medida em que as polícias se especializam, nós temos as especializadas, nós temos agora um núcleo especializado em Campinas, o interior começando a ter um olhar também para o crime cibernético. Os bandidos também criam técnicas antiforense. E uma delas é justamente utilizar meios não acessíveis pela rede convencional. E a Deep Web, ela é denominada esse ambiente não acessível por meios convencionais, é preciso técnica, destreza, protocolos, e estima-se que ela é muito maior do que o Surface Web, a web de superfície. E dessa parcela Dark Web é onde nós temos a prática criminosa dentro da Deep Web. Quer dizer, a Dark Web é um setor podre dentro da Deep Web, que também é difícil de ser alcançado. Difícil, mas não impossível. Existem muitos policiais hoje com operações e cooperação que se infiltram na Deep Web. Então, hoje as polícias estão se estruturando, notadamente a Polícia Federal, com cooperação internacional. E a cooperação funciona porque as autoridades se comunicam, então engana-se aquele que está 100% anônimo na Dark Web. Existe sim um aumento da privacidade, existe sim ali uma dificuldade técnica, mas as polícias se estão estruturando. O mesmo para as VPNs e proxies. Você usar essas tecnologias não é crime, né? Muitas pessoas às vezes acabam, inclusive algumas autoridades acabam muitas vezes, o Estado acaba confundindo quem usa uma VPN, usa um proxy como criminoso, nem sempre. Agora, você mascarar a origem da conexão, isso em uma investigação pode dificultar a atuação policial. Significa que você está 100% anônimo? Não. Muitas pessoas que usaram VPNs acabaram sendo identificadas, porque em algum momento pode ter um deslize técnico e a polícia está cada vez mais se estruturando para combater essa criminalidade cibernética.